Agora, sobre o veto, a proposta que prorrogava a desoneração da folha de pagamento, para isso a gente recebe um convidado aqui no Jornal da Manhã, o Elcio Ronda, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Nacional. Elcio, bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Agora, há uma grande expectativa de que esses vetos sejam analisados, não só esse que está em discussão aqui nessa entrevista, Elcio, mas demais vetos feitos pelo presidente Lula sejam discutidos na próxima quinta-feira. A expectativa é que haja a derrubada. O governo, especialmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justificou, ao orientar o presidente Lula a fazer o veto, de que seria inconstitucional prorrogar essa desoneração, sobretudo porque contrapõe alguns pontos importantes que foram aprovados na reforma da Previdência. Queria te ouvir sobre esses aspectos jurídicos, principalmente. Olha, o tema não é novo, nós estamos com a lei da desoneração desde 2011, né? A Lei 12.546. E nós já discutimos, os setores já debateram muito com o governo a necessidade da desoneração da folha para esses setores que têm alto emprego, eles empregam muito. E a carga tributária, infelizmente, no Brasil é uma carga muito alta, e então implica nessa necessidade de você gerar uma redução para você gerar mais emprego. E nesses anos todos, ela se provou ser uma política muito, muito boa, porque nós não estamos falando sobre a questão de perder emprego, nós estamos falando de manter e aumentar a questão de empregos. Então, isso é muito importante, isso se provou com muita evidência, e eu não acredito que essa discussão sobre a inconstitucionalidade seja uma questão que vá superar em relação ao que já foi discutido no Congresso. Porque nas casas legislativas, a questão da constitucionalidade já foi analisada, já foi debatida, já foi discutida. E essa questão de não ter uma contraprestação de receitas, eu creio que não se sustenta. Desde 2018, nós temos uma contribuição adicional da COFINS para onerar os tributos desses setores onerados, e esta arrecadação adicional ela tem que ser computada. E, além disso, esta quantidade de empregos que foram mantidas, que não foram perdidas ou que foram aumentados, também tem que ser computado. Então, quando você computa INSS, Imposto de Renda na Fonte, Fundo de Garantia, tenho certeza que os números indicam uma arrecadação muito maior do que a renúncia fiscal. E outro ponto muito importante, nós temos que ter segurança jurídica, um pouco mais de estabilidade nas relações. Nós estamos discutindo o âmbito da reforma tributária justamente porque a carga é muito complexa e é muito alta. Não tem sentido agora, depois de uma decisão do Congresso Nacional da prorrogação, onde os números já foram testados, os números já foram aprovados, é uma desoneração importante, os setores precisam dessa desoneração para a manutenção da quantidade de empregos, e na véspera de uma reforma tributária, você ter uma discussão de aumento da carga e no sentido de que uma nova proposta vai ser feita, mas após a votação da reforma. A reforma nem entrou em vigor ainda, né? Então, eu creio que deve ser vetado, deve ser derrubado o veto do presidente da República pela própria soberania que o Congresso Nacional teve na discussão do tema. E a necessidade que o setor econômico precisa ter o emprego de volta, né? As próprias centrais sindicais estão querendo e apoiando a medida em função de realmente a gente ter a manutenção do emprego, né? Elcio, há alguma coisa que possa ser feita em definitivo para que essas prorrogações consecutivas deixem de ser necessárias e provoquem tanta instabilidade, tanto para o governo quanto para a iniciativa privada? Não há algo mais a longo prazo que possa ser feito para evitar essa discussão insistente ao longo do tempo? Perfeito. A sua pergunta é aquilo que a gente espera quando a gente fala de segurança jurídica, né? É estabilidade nas relações. Nós não podemos ficar a todo momento discutindo a questão da carga tributária, o aumento. Se alguém pede uma diminuição da carga tributária, é porque se prova que há necessidade. Ora, se há necessidade, por que não se implantar uma reforma que abranja todo esse escopo? É o que se discute na reforma tributária, é o que se discutiu na reforma da Previdência.
Então, eu acredito que isso não é bom para o Brasil. Essa insegurança, você ter uma norma que, se for mantido o veto do presidente da República, agora, daqui a poucos dias, você tem uma mudança brutal, né, em relação à tributação sobre a folha de pagamento desses 17 setores. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para investimentos, não é bom para a nossa estabilidade. Precisamos realmente ter uma reforma, precisamos ter reformas de longo prazo. E, olha, só temos essa discussão porque, de fato, a nossa carga é alta. Nós precisamos ter uma carga mais equilibrada, mas agora é fundamental que o governo precisa fazer sua parte também e diminuir o gasto público, né? O tributo, o imposto, ele só existe para custear a despesa pública, o gasto público. Senão ele não teria esse nome, ele é imposto, ele não é facultativo. Então, sem fazer uma lição de casa prévia, é muito difícil ter essa estabilidade. Mas o ideal é que nós tenhamos uma carga simples, uma carga baixa, para que não tenhamos contencioso, não tenhamos esse tipo de discussão e possamos ter, especialmente, o aumento da economia brasileira. O PIB brasileiro vem sofrendo há muito tempo por conta disso, a alta carga tributária e a alta complexidade. Elcio, Roberto Mota, nosso comentarista, tem pergunta também para você. Mota? Doutor, bom dia. Se a desoneração já provou os seus benefícios, não seria lógico estendê-la para todos os setores? Perfeito. Essa é uma discussão que a gente teve bastante sobre essa questão do custeio da Previdência, né? Na reforma da Previdência se discutiu até outras formas de custeio. Eu creio que sim. Creio que tenhamos que ter essa discussão, mas, de novo, passa por essa revisão em relação ao gasto da Previdência, como se gasta, para depois realmente termos uma discussão mais aprofundada. Esses setores provaram que não perderam emprego e, principalmente, aumentaram. E eu tive acesso a alguns estudos que mostram que, no decorrer do tempo, houve até um aumento de arrecadação lateral, né? O que a gente chama lateral é essa arrecadação compensatória, seja com o aumento da COFINS, seja com o INSS dos empregos mantidos ou acrescidos, o Imposto de Renda na Fonte e o FGTS. Então, se prova que é possível. Em vários setores que nós tivemos aqui na base industrial, em que tivemos reduções de exonerações, a economia cresceu, a arrecadação acabou crescendo, porque justamente você inibe o mau contribuinte, que seria você, por exemplo, fazer não registrar, né, na folha de salários para pagar menos tributos. E esse é o mal. Ou então você não soltar uma nota fiscal para você fazer a sonegação. Esse é o nosso mal. Então, o nosso mal é isso, né? Enquanto mais complexo, mais carga, mais incentivamos a esse tipo de mau procedimento. Bom, nós conversamos com o Elcio Ronda, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Nacional. Elcio, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço.